tema de construção do que a gente está chamando de um constitucionalismo democrático. Aproveito e faço um momento de comercial, né, para dizer que estaremos aqui de novo, nós do grupo, para discutir mais especificamente isso nessa faculdade no próximo dia 2. Mas estou aproveitando a ocasião para dividir um pouco as ideias para ouvi-los, que será o principal bônus da minha participação aqui, certamente para mim, não necessariamente para os senhores. Muito bem, premissas desse nosso trabalho que eu vou tentar resumir, né? Uma primeira premissa é que a gente queria, nosso objetivo era complementar o debate em relação ao modelo teórico de jurisdição constitucional, né? E uma das reflexões principais que a gente queria fazer dizia respeito a um elemento muito sutil de delimitação desse modelo, que são as práticas institucionais desenvolvidas pela própria Corte. Quer dizer, a gente discute o papel da jurisdição constitucional, os limites, as questões de legitimidade, etc., etc., mas há uma movimentação muito sutil de ampliação do seu próprio espaço institucional, que é desenvolvida progressivamente pela Corte, através da qual ela vem reivindicando e ampliando o seu espaço político de criação, o seu espaço político de decisão. Outro elemento, e aí, portanto, o reconhecimento de que essas práticas institucionais internas têm sido largamente utilizadas pela Corte como instrumento de ampliação do seu próprio papel político, nos levou a uma reflexão se a jurisdição constitucional reclamaria, especialmente aquela desenvolvida pelo STF, reclamaria práticas diferenciadas, em que termos, que tipo de sugestão a gente poderia oferecer. Uma segunda premissa do nosso trabalho, da nossa discussão materializada nessa obra, era a ideia de superar uma cisão institucional que a gente verifica entre o estudo da prática da jurisdição constitucional no STF e aquelas das demais estruturas do Poder Judiciário, né? Eu sou daqueles que exerce a dupla função, né? Convivo duplamente com o acadêmico e o advogado de Estado, portanto, tenho uma percepção também de como isso que a gente estuda teoricamente na academia acontece nas varas de fazenda pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E há um mundo de diferença, um Grand Canyon, no mínimo, de diferença entre aquilo que se pensa, faz e anuncia como modelo teórico no STF e aquilo que chega como mensagem para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Estou falando do Estado do Rio de Janeiro. Haveria outros lugares onde esta decodificação talvez seja mais complexa. Também tem sido pano de fundo constante das nossas reflexões pensar que a mensagem decorrente do exercício da jurisdição constitucional, ela não termina nos tribunais, né? O verdadeiro garantidor da materialização dessas decisões ainda é a administração pública. A sentença, o acórdão pode ser muito pacificador para o coração do juiz, mas ele só transforma a vida no momento em que ele chega na estrutura da administração pública e ele se transforma num fato real para a sociedade que seria, em tese, destinatária dessa ordem, né? Então, este era o pano de fundo de complexidade da reflexão que a gente quis fazer em relação à prática institucional desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal em especial e como isso se reflete no restante da estrutura do Poder Judiciário e na aplicação dessas decisões na administração. Muito bem, a gente usou como uma categoria de trabalho, a categoria que foi apresentada de maneira mais enfática por Robert Posse e Riva Siegel, há outros autores que trabalham isso, que é a ideia de constitucionalismo democrático, num sentido de reconhecer que a interpretação da Constituição e o seu empoderamento, a sua transformação em realidade efetiva, não é uma atividade exclusiva do Poder Judiciário, longe disso. É alguma coisa que acontece no dia a dia, entre nós, nas repartições públicas, no Parlamento, por óbvio, mas a todo tempo. E aí, portanto, isso é alguma coisa que tem que ser reconhecida como necessariamente compartilhada entre as estruturas do poder, não é uma reserva de função específica do Judiciário e menos ainda da Corte Constitucional. E nessa concepção, um elemento importantíssimo, um elemento central, para que se pudesse pensar num constitucionalismo que fosse dinâmico, aberto a essa recepção dessas visões plurais de construção do sentido da Constituição, seria recepcionar na prática da jurisdição constitucional, um exercício permanente de contestação
diálogo persuasório, né, exercício persuasório, para permitir a formação de novos consensos em relação ao sentido do texto. Então, essa ideia foi a ideia principal que a gente trouxe para a nossa reflexão, quer dizer, um modelo de jurisdição constitucional que trabalhe, que naturalize, que recepcione contestação, exercício persuasório e formação de novos consensos no que toca à atualização de sentido constitucional. Então, a nossa pergunta era saber se a prática da nossa Corte Constitucional abraça essa lógica de que a atuação envolva este exercício contínuo, né, de estimulação recíproca das várias estruturas de poder como elaboradores do sentido da Constituição, a sociedade e a Corte Constitucional. E a nossa primeira observação foi de que isto não se dá assim, não se dá no modelo que está externado à direita dos slide, quer dizer, a prática atual do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes ela envolve uma primeira impressão externada pela sociedade em relação a uma determinada matéria, que é refletida, traduzida, decodificada pelas estruturas de poder, e aí finalmente a Corte Constitucional entra como o suposto mediador, o detentor da última, guardião da última palavra, detentor da última palavra, detentor da supremacia da última palavra, todas essas expressões que são tão caras à dialética da Corte Constitucional, né? Certamente mais a deles do que a minha. Né? Muito frequentemente a gente terá, na verdade, a representação do segundo modelo, que há uma atuação da estrutura de poder e depois entra a Corte Constitucional simplesmente para formular o seu exercício crítico. Quer dizer, por que nós estamos afirmando isso? Quer dizer, qual é o nosso ponto de observação para dizer que a Corte Constitucional não opera dentro dessa lógica do constitucionalismo democrático, do exercício contínuo de contestação, persuasão e formação de novos consensos? Quer dizer, há alguns elementos de observação que a gente apresenta, né? Que nos permitem formular essa afirmação de que há um encapsulamento da Corte no processo de interpretação constitucional, tanto na deliberação interna quanto na deliberação externa. Quer dizer, posso apresentar aqui alguns exemplos concretos que materializam essas indicações. O primeiro deles é a opção clara pela abstrativização do controle. Essa reafirmação permanente de que o controle abstrato é o melhor meio, caminho, veículo para o exercício da jurisdição constitucional, claramente dissocia a Corte do contato com a realidade, da abertura para esse exercício de contestação que vem da realidade, vem da aplicação do texto constitucional e reserva a Corte a um lugar destacado, separado, protegido. Só para que a gente lide com exemplos mais recentes, ao longo do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral, que ainda não se concluiu, ainda está em curso, o recurso extraordinário com repercussão geral 566471, que é aquele que versa sobre o dever da administração pública de fornecimento de medicamentos de alto custo. Nesta decisão, por exemplo, no curso desta decisão, que ainda não se ultimou, ampliou-se a ideia da abstrativização para dizer que não só a desistência do recurso não impede a análise do recurso extraordinário com repercussão geral, como também para dizer que a perda de objeto da demanda não impede a análise do recurso extraordinário com repercussão geral. Quer dizer, então não importa o que tenha acontecido no mundo da vida, a questão está posta para mim, portanto eu vou decidir. Um outro elemento que claramente indica que a Corte cada vez mais se distancia desse modelo do constitucionalismo democrático é o incremento do uso do plenário virtual, né? Que já começou como figura, digamos, exótica para a decisão conferir-se o signo da repercussão geral, e agora a emenda regimental número 51, ampliou também para a decisão de agravos, para a decisão de embargos de declaração. E, finalmente, um terceiro elemento, que é o elemento que nos tem tomado muito a atenção, é a incorporação dessa figura, desta incógnita ainda, que é a tese da repercussão geral, né? Que supostamente teria amparo no artigo 1031, parágrafo 11 do CPC de 15, já existia no texto do CPC anterior, e a tese da repercussão geral
ela resulta em traduzir um julgamento que começou no exercício de controle em concreto, numa enunciação em abstrato de um critério jurídico de decisão para todos os casos, né? O que mostra, de novo, quer dizer, ok, a gente decide eventualmente sobre o caso concreto, mas o que importa é o critério em abstrato que a gente enuncia depois, porque esse vai ser o critério, enfim, que solucionará todos os problemas. Então, a gente vê que o discurso da abertura dialógica, da importância de legitimação, que a gente vê muitas vezes nas sessões de abertura das audiências públicas, etc., etc., não se confirma pela prática da Corte Constitucional, né? Outros elementos aí já na prática interna da deliberação, na construção interna da deliberação, que parece são sensíveis, em relação aos quais a gente tem que dar um pouco de atenção, sem prejuízo da nossa discussão mais ampla sobre legitimidade, etc., etc., são mecanismos que também são sutis, mas com grande repercussão. Primeira delas é a ausência de mecanismos claros de identificação do caso paradigma no que diz respeito aos recursos extraordinários com repercussão geral, né? Quer dizer, se dali se pretende extrair um critério abstrato de solução para dezenas, às vezes dezenas de milhares de casos, quer dizer, o que me levou a entender que este paradigma é o paradigma que retrata a contestação que se estabeleceu sobre aquela situação, né? Ou como presumir que um único caso possa ser este elemento de paradigma. Eu tenho alguns colegas que exercem ou exerceram a função de assessoria em gabinete no Supremo Tribunal Federal e aí, portanto, me aventurei a perguntar, né, com o privilégio da amizade, como é que isso se dava, né? E de um dos colegas eu ouvi a seguinte afirmação: a gente reza para o caso bom estar no alto da pilha, porque se assim for, decidiremos bem, né? E se assim não for, decidiremos de novo. E isso foi algo que me chamou muito a atenção. Acho que esse é um elemento sensibilíssimo. Temos visto alguma aqui e ali, com toda a reserva que a gente possa ter em relação às notícias que a gente vê veiculadas na mídia, mas temos visto aqui e ali também o apontamento de uma certa corrida para conferir o signo de RG num tema que por qualquer razão se tenha tornado sensível e que aí, portanto, a mim me agradaria ser eu o relator do extraordinário com RG neste tema. Quer dizer, essas são questões de prática institucional interna gravíssimas, sobre as quais a gente efetivamente tem que refletir, né? Ainda da prática interna, caminhando no sentido contrário a uma lógica de uma jurisdição constitucional aberta à discussão, à contestação e ao exercício persuasório, nós temos a conhecida excessiva concentração de poderes relacionados à instrução do processo na mão do relator, né? O relator, é curioso, trabalhamos num órgão colegiado, no órgão último de jurisdição constitucional, com a mesma lógica da coleta da instrução no processo em primeiro grau, né? CPC diz lá, né, o juiz preside a instrução. Aí a gente aplicou aquela mesma lógica para uma situação absolutamente distinta, né? E aí a gente tem essa excessiva concentração. Um outro elemento que tem surgido mais recentemente, que me parece que merece atenção também e crítica, é o julgamento conjunto sem a necessária identidade temática, indispensável identidade temática. Cito dois exemplos em que isso me parece muito candente, também recentes. Um deles envolveu dois extraordinários com RG relacionados de alguma maneira ao sistema de controle de contas. Refiro-me ao extraordinário com RG 848629, que envolvia o problema da aprovação de contas de governo e contas de gestão, a saber, como trataríamos a situação em que um chefe de poder executivo seja ao mesmo tempo chefe do Poder Executivo, portanto, devedor da prestação de contas de governo, que são aprovadas, como se sabe, pelo Legislativo, mas também secretário, também exercendo funções executivas, portanto, devedor de contas de gestão, estas passíveis de aprovação pelo Tribunal de Contas. Este era um recurso extraordinário. O outro recurso extraordinário que foi julgado junto com este, ao argumento de que havia identidade temática, foi o recurso extraordinário com a RG 729744, que envolvia a discussão sobre se seria possível haver uma espécie de decurso do prazo para fins de aprovação de contas se o Tribunal de Contas não se manifestasse.
essa. Quer dizer, não vejo similitude nenhuma nas duas discussões, salvo o eixo comum de que se tratava de matéria de contas, né? Mais recentemente, também no tema que ainda está em curso o julgamento, este mesmo RG sobre o dever de fornecimento de medicamentos de alto custo, que é o 566471, que está sendo julgado junto com o 657718, que envolve a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa. Quer dizer, também, com todo o respeito que me merece a Corte Constitucional, me parecem temas de absolutamente distintos. E onde está o mal nisso? O mal nisso está na simplificação da discussão, né? A tendência será você não aprofundar o debate, cada qual dos integrantes do colegiado pensará desse múltiplo universo de situações aquela com a qual ele tem mais familiaridade ou conforto. Esta será a ênfase do seu voto. Quem já assistiu os votos que já aconteceram nesse tema dos medicamentos verifica isso claramente, né? E aí desta geleia geral depois se extrairá a tal da tese da repercussão geral. Último elemento relacionado à prática interna de preparação à jurisdição, que mais uma vez me parece em total dessintonia com a ideia do chamado constitucionalismo democrático, é a indeterminação posta e reconhecida pela Corte em relação à função e ao modo de construção dessa tese da repercussão geral. Recentemente assistia eu a um julgamento, vamos ver qual era, enfim, não me lembro mais exatamente qual era a matéria, mas no mérito o recurso extraordinário com repercussão geral tinha sido decidido por 6-5. Portanto, situação sensibilíssima. Passou a Corte em seguida a decidir sobre a tese da repercussão geral. E é claro, se não tinha havido um consenso mais vigoroso no que toca ao mérito, tampouco havia um consenso mais fácil no que diz respeito à enunciação da tese da repercussão geral. No curso do debate, alguém foi e disse assim: mas quem ficou vencido no mérito vota na construção da tese da repercussão geral? E aí eles começaram a discutir entre si. Eu não sei, nós ainda não meditamos sobre isso. Vejam que na matéria penal, quem votou pela absolvição não vota na fixação da pena. E como será que nós vamos fazer aqui? Não, mas, enfim, não, mas vamos votar, e votou. Né? Então, o que a gente percebe é que esse desenho ainda não se tem formado com clareza. Muito bem, apontamos uma série de elementos delicados no que diz respeito à prática institucional da Corte Constitucional, que preocupam no que diz respeito a esta ampliação. Haveria um outro elemento também sobre o qual já escrevi, creio que está nessa obra, que também envolve a ampliação dos limites objetivos da discussão no extraordinário com RG. Então, o extraordinário tem uma característica... Vou receber o papelzinho. Já recebi. O extraordinário tem uma temática de raio 10 e depois a tese da repercussão geral diz: não, vamos aproveitar e já pacificar uns elementos. E aí sai uma tese da repercussão com raio 15, 18, 25, o que tem também sérias questões relacionadas a este exercício de contestação, persuasão, abertura democrática da discussão, etc, etc. Bom, apontamos as fragilidades. Vou apontar aqui rapidamente algumas das proposições que a gente está fazendo nesta obra, sobre as quais falaremos de novo no dia 2 de dezembro. Então, quem porventura queira meditar um pouquinho e conversar um pouco mais, encontre-nos aqui no dia 2 de dezembro. Nossa estratégia foi um pouquinho inspirado aí no que propõe o Vermilye, né? Institutional Design Written Small. Quer dizer, vamos tentar, claro que nós temos as grandes questões ainda a discutir, mas vamos tentar fazer esses pequenos ajustes nessas matérias sobre as quais a gente pode, eventualmente, ir avançando um pouquinho mais. Então, fizemos uma proposição no que toca à seleção do caso paradigma, que seria incorporar, caso paradigma do RG, né, da repercussão geral, que seria incorporar a possibilidade da reunião de paradigmas, quer dizer, mapear melhor a contestação. A Corte Constitucional da Colômbia faz isso o tempo inteiro, reúne várias ações de tutela para que, a partir deste universo, dessa constelação de situações, se possa bem compreender qual é a questão que a sociedade reclama, propõe e não ser ainda resolvida. De modo que me parece que reunir casos paradigmas e em relação de complementariedade parece uma providência boa.
mas é preciso que a gente oportunize aos demais ministros a postulação da vida de mais elementos de convicção. Isso também não me parece seja nenhum mistério insondável, né? É preciso que um órgão que é colegiado e tem razões teóricas substantivas para ser colegiado, se lembre que ele é colegiado e adote uma prática eminentemente colegiada. No que diz respeito à tese da repercussão geral, nós estamos explorando, e essa é a ideia mais sensível, né, em relação à qual gostaria muito de ouvi-los, estamos explorando vantagens e desvantagens em se reconhecendo a importância e oportunidade desta figura, de haver-se uma partição entre o julgamento de mérito e a enunciação da tese da repercussão geral. Uma primeira objeção que já nos foi apresentada no outro encontro, que eu tenho me valido dessas oportunidades, eu sou o mascate dessas ideias, já ouvi as críticas, mas uma primeira objeção que já foi apresentada numa outra ocasião foi: bom, isso vai tornando a atuação da Corte Constitucional cada vez mais próxima da atuação do Legislativo, né? Cada vez mais se sentirão à vontade de denunciar comandos gerais e abstratos de conduta. Ok, precisamos, claro que esta partição não pode significar aproximar a decisão da Corte Constitucional do processo legislativo, mas também, eventualmente, você pode ter a oportunidade de trazer elementos que permitam uma construção de tese de repercussão geral que tenha efeito realmente na ponta, porque, no mais das vezes, não é isso que a gente tem verificado. Gostaria de compartilhar um exemplo, esse é muito caro, a minha própria experiência profissional, e diz respeito a uma decisão, até das menos polêmicas do Supremo Tribunal Federal, que foi a mais recente sobre as cláusulas de edital de concurso que vedam as forças de segurança, que vedavam o candidato portador de tatuagem, né? O candidato que tivesse tatuagem. Não pode, tatuagem, respeito, liberdade de expressão, etc. Conhecemos a discussão de mérito que se estabeleceu. Na hora da enunciação da tese da repercussão geral, a tese diz: olha, não é possível, mais ou menos isso, não é possível a cláusula que vede genericamente, salvo quando a tatuagem violar valores constitucionais. Pois bem, eu já fui secretária de administração, então eu sei que tipo de servidor funciona nessas coisas. Então eu fico imaginando, né, Dona Lisete, que era uma servidora que trabalhava aqui quando era secretária, Dona Lisete olhando a tatuagem, sei lá, a pessoa tem um ideograma tatuado, né? Dona Lisete olhando a tatuagem e se perguntando se este ideograma viola valores constitucionais, né? Então, assim, a gente vê, né, havia também, não sei se o julgamento se concluiu, um outro também sobre cláusulas de concurso público, que era vedando a exclusão do candidato que sofria processo criminal. Não pode, por isso, por aquilo e tal. E mesmo quando ele tiver sofrido uma condenação criminal, dependendo da condenação, ela pode não ser incompatível com o cargo. Então vamos fazer uma tese de repercussão geral que diga isso. Aqui numa enunciação, fiquei eu também pensando, né? O sujeito é analista de planejamento e orçamento, e sofreu uma condenação que praticou uma contravenção ambiental. Será que é incompatível? Né? Nem eu sei. Né? Acho que não. Deixa o cara cuidar do orçamento e vamos mantê-lo longe da Secretaria de Meio Ambiente. Talvez essa seja uma solução alternativa. Né? Amigos, desculpem o tom jocoso, né? Mas às vezes é importante que a gente entenda como um sistema que se constrói com boa intenção ou não, mas no pressuposto de que ele traz soluções, está distanciado do mundo da vida no município do Rio de Janeiro. Nós estamos falando do município de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Amazonas. Né? Então, assim, esta abertura, esse tipo de proposição que a gente vem fazendo, que reforce uma abertura do exercício da jurisdição constitucional mais permeável, né, a esse exercício dialógico, argumentativo, me parece que é absolutamente indispensável para a Corte. Né? Com isso, eu concluo dizendo que a nossa proposição, eu acho que essa tem sido, por esta bandeira, tem que aproximar sempre desse tema, nossa proposição tem que ser a da naturalização do dissenso. Né? Num dado momento, a Corte Constitucional externou um certo desconforto com a divergência para com as suas próprias decisões.
decisões. Isso me parece uma absoluta contradição em termos, né? Ser o guardião da Constituição envolve uma Constituição que constitui, que cria um Estado não só de direito, mas democrático de direito, envolve necessariamente naturalizar o dissenso. E essa tem sido a nossa proposição principal. Essa é a jurisdição constitucional